faz Eu ótica. vou deixar você falar aí. Pode falar agora. É só tomar o Tá. Quem faz ótica, quando a Bíblia fala assim, que Deus provê. Orar e Deus irá prover. Deus proverá, né, o alimento. Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos. segundo o poder que opera em nós. Então, aí, se você partiu ao contrário do que você falou, só na linha crescente, Deus, Big Bang, estrela, galáxia, papapá, chegou no Éden, mata, árvore, rio, ar. Depois que veio o ser vivo, aí o ser vivo precisava sobreviver. Aí depois veio os primeiros homens que viviam só da caça e da pesca, e depois da moeda de troca, o escambo. E aí veio com as moedas, ele então precisava do dinheiro para sobreviver. E aí o homem aprendeu a fazer o dinheiro exatamente da celulose, parte, né, que é da árvore, que foi do mundo que Deus criou, que fez nascer e que fez crescer. Logo, Deus está provendo o sustento do homem, além dos alimentos naturais da terra, também pelo dinheiro que vem, que nasce da terra. Por isso o dinheiro dá em árvore, dinheiro brota em árvore. A lógica é essa? Sim e não. Segundo por bases científicas, não. Seguindo por bases religiosas, sim. Mas tipo assim, porque a ciência não acredita que Deus existe. Mesmo que a ciência foi feita provém de Deus, é Deus. A ciência não acredita que ele existe. Entendeu? A ciência acredita que é tudo poeira estelar. Não, e que o resto é tudo questões psicológicas. Não tem problema em ser cientista. O cientista pode acreditar que Deus existe. A ciência não acredita. Mas a igreja aceita parte da ciência. É isso que eu tô falando. A ciência provém de Deus e a ciência é Deus. E a ciência fala de Deus. Mas a ciência não acredita que ele existe. Não, porque ele falou, os cientistas que acreditam que falaram uma teoria de como nasceu os animais. Feito de meteoritos do espaço. Depois que eu relógio Super 10, deixa eu parar pra pensar. Tudo que você encontra na ciência tá certo. Mas os primeiros animais que foram registrados estavam no jardim do Éden. Os outros foram surgindo durante milhões de anos da mesma forma que a ciência diz. E todo mundo acha que, tipo assim, Adão e Eva ficaram 10 anos durante o Éden, mas é capaz deles ter ficado lá mais de milhões de anos, porque a Terra levou mais de milhões de anos Essa questão que nós falamos de filosofia e ciência é assim, né? Você tem uma visão, tem uma expectativa do seu aprendizado de acordo com aquilo que está nos livros, que a ciência prova, e você tem a parte da fé. Filosofia, Emanuel, é importante por isso. Mas um papo de filosofia é interessante sempre assim. É quando a divergência de pensamento. Tá chegando, Gabriel. Vai lá, só tá listando, Gabriel. Pra ver se vai ver a cachorra. Tá bom. É cego, meu filho, mas essa fotinha. Tô com pena, te amo. Essa moça, a gente precisa conversar mais sobre filosofia e ciência. Essa questão da árvore eu não tinha pensado nela ainda. Eu já tive no céu, você tá vendo nuvens. O interessante da ciência e dos dogmas é que a ciência não explica o milagre, né? O dogma explica, mesmo porque a igreja usa da ciência para
pessoa foi curada, então era tudo sozinho. Por exemplo, o caso de Jesus no Shabbat, ele fala para o paralítico se ele quer ser curado. E aí, a cabeça dele tenta provar para ele que as pessoas não queriam deixar ele ser curado. Mas na verdade era tudo uma questão de que ele não estava querendo. Porque a partir do momento que ele falou, eu quero ser curado, a mente dele automaticamente curou as pernas dele. Não foi só milagre, também foi uma questão psicológica. Por quê? Porque a gente está dizendo que o fato dele acreditar que ele estava curado intensificou ele ser curado. Então, se ele não acreditasse que ele foi curado, não ia mudar muito o milagre de Jesus, entendeu? Ia ser um milagre sem significado. Porque ele não estaria acreditando. Mas na época o pessoal não entendia essas mensagens de Jesus, né? A cada milagre que ele fazia, ele deixava uma mensagem. Igual o romano lá, ele fala lá do soldado: Senhor, eu não sou digno de quem creis em minha morada, mas de uma palavra terei salvo. Foi uma das partes mais fortes que teve, que ele falou: até hoje em Israel ninguém provou tamanha fé. Sem a presença de Jesus, sem ele falar, ele acreditou só na palavra, sem a imposição das mãos de Jesus. E aí o menino curou. Eu acho assim que a leitura da Bíblia aliada ao de Chosen, assistir de Deus, é muito importante, que ele mostra assim a visão de Jesus, a questão filosófica, o olhar, você consegue entender melhor a mensagem por trás de cada ação que ele queria deixar na época, e deixou até hoje, né, porque está tudo escrito. O próprio Lucas, ele é colocado com sintomas de autista, né? Isso é o que falaram. Falou a crítica, né? Mas uma pessoa especial, que sabia escrever, um dos poucos. Não, mas baseando em alguns fatos que não estão na Bíblia, tem provas que ele sim tinha algum certo gosto de autismo. Só que naquela época isso era até menor, porque hoje isso é identificado com colorante, esse tipo de coisa, entendeu? Mais questão alimentícia do que o resto, por isso que hoje nem não. Mas naquela época existiam alguns poucos sinais. E algumas provas que não estão dentro da Bíblia, mas que são canônicas, provam que ele tinha alguns aspectos. Mas é muito interessante. E o sistema, né? Os fariseus, por exemplo, dia de Shabat. Então, Shabat você não pode curar as pessoas, a pessoa morre porque é dia de Shabat. Eu falei assim: não, quem falou que não? Então, ele vem mudando as regras, né? Mas não fecha a janela muito, tá? Coloca a mão pra fora pra sentir o vento. O papai não ligou o ar, Manuel, porque você tá com alergia. Eu acho que o vento é Deus.